Bomba! Pablo Marçal remarca entrevista, né? Voltou atrás, né? Tomou coragem agora e vai conversar com Paulo Figueiredo na próxima semana. Vou dar a data exata aqui para vocês do dia dessa entrevista. Também Moraes atribui aí uma facção criminosa que quer fechar o STF. Tudo isso que está acontecendo contra ele, tudo isso que está aparecendo, na verdade, é uma facção criminosa que quer fechar o STF. Também vamos falar aqui sobre o Trump, né, que reagiu ao discurso da Kamala em convenção democrata, né? Vamos falar também da União Europeia, que não reconhece a vitória de Maduro, só vai reconhecer se aparecer as atas. Tudo isso e muito mais nós vamos falar aqui. Nós teremos um convidado especial no dia de hoje, então eu peço para vocês deixarem um like, compartilhar ao máximo e chamar e convidar mais pessoas aqui para a nossa bancada, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino para receber as notificações e todo mundo que estiver aí também no Facebook do Vida Gringa, por favor, compartilham. O Facebook está morto, né? Mas a gente pode fazer com que cresça aí o canal Vida Gringa no Facebook, tá bom? A página. Então eu peço para vocês ajudarem o crescimento do nosso trabalho, tá bom? Vocês fazem a nossa força. Fabião, seja bem-vindo, meu querido. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Vamos bater um papo aí sobre o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. E aquela coisa, né? Você quer saber o que vai acontecer, é só assistir o nosso programa, né? Porque você fica sabendo antes das coisas, né? Quando o negócio acontece, a galera já sabe. Os caras lá já falaram que isso ia acontecer. Aí o cara fala, não, sou um profeta. Não, é só você estudar. É só você estudar, pesquisar, e a gente consegue acertar a maioria das coisas aí, porque são muito previsíveis, né? Essa é a grande verdade. Então vamos bater um papo sobre tudo isso aí, sobre o farsal, né? O farsal, ele tá aí e as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Coisas que a gente já tinha falado, né? Calma, Fábio, calma. Ele é corajoso. Ele voltou atrás, cara. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje a gente não vai bater tanto. Talvez o Fábio bata no Marçal aí, mas eu não vou bater tanto nele. Eu vou deixar que ele se explique e ele diga quais são as suas reais intenções, tá bom? Vamos assistir só esse trechinho aqui. Um minutinho, ó. Quem é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois, para mim, significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Não ocorre o voto nem no Bolsonaro e nem no Lula. O senhor acredita que essas duas pessoas que são líderes hoje na pesquisa, eles vão cair? Nunca a eleição foi tão religiosa como essa. Virou duas religiões extremistas a ponto de matar pessoas por conta de opinião política. Então, o brasileiro que é tratado como bobo vai abrir os olhos nesse momento eleitoral, vai ver que os dois são populistas, que os dois são extremistas, que os dois idolatram ditadores. O Brasil vai dar uma regalada nos olhos. E assim como um fato político muda tudo, a gente vai ter vários para o Brasil sentir nojo desses dois. A gente perdeu aqueles estadistas, aqueles homens republicanos na política, e hoje a gente tem demagogos populistas que fazem tudo pelo poder. São dois despreparados e não entendem quase nada de Brasil. Quem é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois, para mim, significam a mesma pessoa. Pois é, tá aí. Pablo Marçal disse o que pensa de Lula e de Bolsonaro, né? Eu não vou falar absolutamente nada. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Fábio? Cara, isso aí é um exemplo do que o farsal é, né? O farsal é uma farsa. Eu já expliquei para as pessoas no meu canal que a pessoa que pensa que o farsal é de direita é que ele nunca entendeu sobre política e precisa de ajuda, ele precisa abrir a mente dele, né? Porque o farsal tá aí falando tudo que eles querem ouvir para conseguir o voto das pessoas, enganar as pessoas. Cara, ele usa a mesma estratégia do Lula, né? Ele usa a mesma estratégia do Lula, ele engana as pessoas votam nele em trocas de favores e se ferra depois. Então, o povo brasileiro, ele precisa, né, abrir a mente, ele precisa saber quem é uma pessoa, cara. É muito fácil você saber quem o Marçal é só você observar. E a mesma coisa, as pessoas estavam falando que ele estava com medo do Alexandre de Moraes, ele não tem medo, eles são parceiros, tá? É. Cara, a esquerdinha, a Tabata, ela fez um vídeo sobre o Marçal hoje, cara, um vídeo assim que você olha assim e fala, cara, acusações seríssimas. E, cara, as pessoas assistirem aquele vídeo e não ao menos fizer questionamentos, o que está acontecendo com esse cara, as pessoas têm que realmente... Eu entendo agora por que o Lula é presidente do Brasil, cara. Esse amor pelo Marçal, eu entendo por que o Lula é presidente do Brasil hoje.
Entendi. Fabião, olha só, outra coisa que ele falou, né, no dia de ontem, a gente não tá falando mal dele, tá? A gente deixa ele falar, né? Olha só, isso aqui é uma rede social dele, né? Tô certo? Rede social dele, ó, muito fácil. O Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, é a mesma desculpa que arranjam para você, né, Fábio? É muito fácil você falar de democracia morando nos Estados Unidos, você não sabe o que tá passando no Brasil, não é isso? Não é isso que muita pessoa fala para você? Então, tá aí, ó. Mas é verdade, né? Em certo aspecto, né? É mais fácil para eu que estou aqui nos Estados Unidos falar dessas coisas do que para um cara que está no Brasil, sem dúvida, né? Mas olha só o jogo sujo, né? Se fosse só isso, beleza, tá certo, beleza. Mas olha só, enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui, ou seja, tirou o mérito do cara lutar pelo Brasil, certo? Tirou o mérito do cara todos os dias fazer lives e vídeos tentando mostrar a realidade do Brasil, correto? Uhum. Topo dar entrevista em qualquer dia e hora aqui em São Paulo. Aí já jogou sujo, né? Quer que o cara venha para cá. Sabe que o cara tá sendo visado, sabe que ele é um dos alvos e fala pro cara vir para Arapuca, certo? Uhum. Vamos lá. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? A sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra a sua coragem para nós. Bom, isso aqui mostra que o cara não tem absolutamente nada de controle emocional, né? Imagina um cara desse numa prefeitura, né? Mas o povo gosta dele. Precisa ter o mínimo, né, de controle emocional para responder, né? E aí o Paulo Figueiredo respondeu isso aqui, Fábio, ó, presta atenção. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, aqui já deu uma rasteira. Já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta para São Paulo, eu te entrevisto, porque ele tá com o passaporte dele retido, né? Ele tá com o passaporte dele brasileiro cancelado. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram o meu passaporte de volta nestas condições e eu mandei enfiarem no toba. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e você preso no Brasil. Isso é louco. Um homem que não pode falar o que pensa é prisioneiro de sua própria mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Aí, continuou aberto. O Pablo Marçal, no dia de hoje, né? O Paulo Figueiredo hoje postou isso aqui, ó. Agora, a novidade para fazer justiça. O Pablo Marçal já me procurou para remarcarmos a entrevista. Entendo que mudou de ideia após a repercussão, pois já queria marcar para ontem mesmo. Eu não podia, pois estava viajando a encontro do senador Rick Scott para falar justamente do Brasil e Alexandre. Falei para ele sugerir uma nova data para a semana que vem, mas ainda não tive resposta. Como eu disse, as portas para serem entrevistados continuam abertas, até para bolos da Atena e Tabata. Nunes já concordou. Marina Helena será entrevistada na próxima quarta, 3 horas da tarde. Algumas pessoas aí disseram que o Nunes, inclusive, iria... por que o Paulo Figueiredo não chamou o Nunes, né? Para entrevistar lá, para o Nunes falar sobre o Alexandre. Já aceitou. Então é aquilo, né, Fábio? Você tem o direito, Fábio, de ir numa entrevista e não responder a pergunta. Você não está no depoimento. Você está no depoimento? Está prestando um depoimento onde você também, muitos depoimentos, você não é obrigado a responder o que perguntam? Não. Você está ali num debate. Você que é presidenciável, ou você que é candidato à prefeitura, presidenciável ele vai ser em 2026, tá? Escutam o que eu estou dizendo aqui. 2026, ele abandona a prefeitura e sai candidato a presidente da República, tá? A sanha dele é mais em cima, não é só a prefeitura, não. Prefeitura é só o começo. A sanha dele para o poder ainda vai mais longe. Então, em 2026, ele sai candidato a presidente da República. Mas um candidato a prefeito da cidade, maior cidade e uma das mais importantes do país, deveria ter a coragem de sentar com um jornalista e simplesmente falar, olha, eu não posso responder porque você sabe os motivos. É só isso que ele deveria ter feito, né, Fábio?
Eu faria isso. Cara, o farsal, as pessoas têm que entender que existe 2 pontos aqui, tá? Uma coisa que ninguém está falando, e eu venho falando isso, e por eu estar vindo falando isso, as pessoas agora estão começando a dar atenção, é o seguinte, que as pessoas partem do princípio de que o Marçal não falou da Xandoca porque o Marçal tem medo de ser preso. E eu revelei para as pessoas que, a verdade, o Marçal não tem medo de ser preso. Ele faz parte do sistema. O Marçal não é antissistema, o Marçal é o candidato do sistema. O Marçal, ele entrou no jogo para trazer de volta para o Brasil o Teatro das Tesouras. Então, o que acontece? O Brasil, ele acreditava que existia uma esquerda, existia uma direita, onde nunca existiu. Nós sempre tivemos a esquerdalha, né, os comunistas, e a esquerda. Então, o Marçal é o candidato do sistema que volta e traz o Teatro das Tesouras, né? Ele é o famoso D'Artagnan, os 3 mosqueteiros. Os mosqueteiros é a Xandoca, é o Frota e o Dória. Esses 4 estão juntos. Você pode ver. Mas o que acontece? O trabalho do sistema é enganar. Então, quem será enganado? As pessoas. Então, a nossa preocupação aqui é com aquela pessoa que é inscrito no nosso canal, é bolsonarista, é um conservador. Essa pessoa que está sendo enganada é a nossa preocupação. Porque muitos que entram nos canais para comentar são pessoas que são do sistema, são as pessoas da terceira via. Essas pessoas fingem ser bolsonaristas. Então, ele vai falar o seguinte: eu sou Bolsonaro, mas eu voto em Marçal. Isso aí é uma... MBL. MBL. É uma fala do pessoal do Bumbum Livre, é uma fala do pessoal do Terceira Via, que ele entra no canal para manipular os bolsonaristas de verdade a pensarem que isso realmente é algo, né? Porque o que aconteceu, Mário, o grande problema aqui é que o Marçal é o candidato do sistema. Nós não temos nenhum... Se a gente for falar alguém de direita ali, seria a Helena, né? Ela é uma menina de direita. Seria o melhor que tem ali. Se a gente for falar de direita e esquerda, a única pessoa de direita ali é a Helena. Ela é de direita. O Nunes é de centro-esquerda, o Marçal é do sistema, né? O Bolsonaro, por estratégia política, né, ele apoia o Nunes. O Marçal, qual o problema de São Paulo? Para que a pessoa entenda. O Marçal sempre mentiu às pessoas dizendo que ele tinha o apoio do Bolsonaro. Então, aí está o problema. Se o Marçal entra no jogo e fala logo a verdade, que a gente sabe que ele não gosta do Bolsonaro, ele odeia Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro é um Lula, como ele acabou de falar, todo mundo sabe disso, aí estaria separado, né? Você tem os bolsonaristas, que ou vai apoiar a Helena ou vai seguir o capitão, e você tem o Marçal, que é o cara do sistema, né? E aí você tem o comunista, que é o Boulos. Então tá tudo separado. Mas o Marçal, para que ele tente ganhar essas eleições, ele não consegue ganhar sozinho com terceira via. Então ele precisa trazer a ele os bolsonaristas. Então ele precisa fazer um discurso bolsonarista. Ele precisa fazer um discurso de direita. Mas ainda como ele é um cara de terceira via, você vê que escapa a realidade. Tipo, eu não sou anticomunista, não sou anti-Lula. E quando você vê o passado do Marçal, o passado o condena, né? Você vê coisas cabulosas no passado. Cabulosas. Então você vê que o sistema realmente tem ele. E isso é um perigo. Quer dizer, é um tremendo picareta. Quando você vê, por exemplo, ele dando uma de pastor, curando a pessoa, aquilo ali é picaretagem. Entendeu? Picaretagem. O cara, ele se faz de pastor e quer curar uma pessoa. Cara, no altar da igreja, ele xingou todo mundo. Quer dizer, coisas assim... Ele falou que a mulher não levantou da cadeira porque ela não quis. Não exato. Porque o cara é um narcisista, totalmente do sistema. Então, o que nós temos que trabalhar, Mário, é com as pessoas que estão nos nossos canais, que são verdadeiramente conservadoras, que realmente gostam do Bolsonaro e estão sendo iludidas de que o farsal é bolsonarista. Aí vem aquele montão de mentira, né? Não, mas o Bolsonaro, na verdade, apoia Marçal, porque essa é a jogada de manipulação para a pessoa aceitar o inaceitável, entendeu? O Bolsonaro... Eu falei para as pessoas, Maria, eu já fiz... Cara, essa leitura eu fiz algum tempo atrás, que ia chegar o ponto aonde Bolsonaro ia quebrar o pau com o Marçal.
Eu cantei essa pedra algum tempo atrás. E chegou esse dia. Porque o Marçal foi e cobrou o Bolsonaro para devolver o dinheiro que ele tinha usado na campanha. O Marçal jogou, foi para cima. E aí saiu a pesquisa. A pesquisa que a gente mais acredita nessas pesquisas aí é a última que saiu, onde, na verdade, o Nunes está em primeiro, o Boulos está em segundo e o Marçal está em terceiro. Aquela ali é a pergunta que para na pesquisa é a que a gente acredita um pouquinho mais, né? Então mostra aquilo ali. Só que essas pesquisas, Mário, saíram antes dos outros youtubers estarem falando de Marçal, porque quem falava do Marçal era eu e você. Nós falávamos que o Marçal era uma farsa. Mas os youtubers grandes ainda estavam no muro. Ninguém falava, ninguém se posicionava. O Eduardo Bolsonaro não se posicionava. Estava nós falando isso e sendo atacado, que nós somos canais pequenos falando a verdade, enquanto os grandes youtubers se quedavam calados sobre esse assunto. Mas eu falei para você que chegaria o ponto que todos teriam de se posicionar, porque o Bolsonaro ia entrar nessa briga. O Bolsonaro entrou. E aí quebrou o pau. Aí agora eu quero ver as próximas pesquisas, agora que o Farsal não tem mais apoio daquele bolsonarista que despertou, falou, caraca, mano, olha, e eu estava acreditando nessa farsa. Eu estava acreditando na farsa do Teatro da Tesoura. Então, a próxima pesquisa, o Marçal continuará lá atrás em terceiro, e nós teremos o Nunes em primeiro e o Boulos em segundo. Então, tudo indica que vai ser Nunes e Boulos no segundo turno, e aí o Nunes ganha do Boulos no segundo turno, o São Paulo vai ter um acordo político, vai ter um prefeito de bosta, mas é um acordo político, porque não temos bons prefeitos. São Paulo está numa situação muito ruim, só tem gente ruim, então o Bolsonaro não teve opção, senão apoiar o pacote em vez de apoiar alguém, entendeu? A menina é a melhor, mas ela não tem chance de ganhar. Esse que é o problema. Pois é. Deixa eu falar para você. Você viu aquela reportagem que, não sei se é real, né, se é verdade, mas saiu aí em alguns jornais de que o chefe dele de campanha estava trabalhando na prefeitura do Nunes até um dia antes de começar a campanha do Marçal? Eu vi essa matéria. Mas tem coisa pior, rapaz. Se você vê as notícias daí dos envolvimentos do partido dele com o PCC, cara, o negócio assim é cabuloso. No sistema. Eu falei isso ontem. Para quem assistiu ontem no Fator Político, eu falei isso ontem. A diferença entre o Marçal e o Nunes são 19 empresas. Essa é a diferença entre Marçal e Nunes. 19 empresas. Ele falou isso sobre Bolsonaro e Lula, né? Então as pessoas precisam ficar bem atentas, Fábio. Ficar bem atentas, né? Ninguém aqui tá dizendo, né, que ele é bandido, que ele é... Não, a gente tá dizendo que ele é vendedor de ilusões. Ele é vendedor de ilusões e tem que tomar muito cuidado com pessoas que vendem ilusões, sabe? Pessoas que chegam... É que nem a gente fala, poxa, você conhece Bolsonaro há quanto tempo? Você que se diz Bolsonaro, mas vai votar no Marçal, porque... Mas, tem um mas, né? Parece as manchetes da Globo, né? O pessoal agora tá fazendo igual as manchetes da Globo. Olha, eu sou bolsonarista, mas... Mas isso aí, Mário, como eu falei, isso aí é o grupo do Marçal, que é muito grande, ele foi instruído a entrar nas lives das pessoas, nos grupos, e falar isso. Então isso aí não é o bolsonarista falando isso aí. Isso aí é igual durante a campanha, o cara falava, olha, eu sou bolsonarista, mas eu vou votar em branco. Por que porra é essa de bolsonarista que vai votar em branco, entendeu? Então é a mesma coisa. Eu sou Bolsonaro, mas... eu vou desobedecer o capitão, eu sou Bolsonaro, mas eu não vou seguir a liderança. Eu sou Bolsonaro, mas eu vou votar no Marçal. Isso aí é uma estratégia de manipulação para ganhar bolsonarista, entendeu? Esse que é o jogo. E muitas pessoas estão caindo. E como eu falei, o que as pessoas têm que entender é que o Marçal é do sistema. Ele é do sistema. É isso que ele é. E o sistema, às vezes, briga dentro do próprio sistema. E as pessoas precisam entender isso. Mas, e às vezes, Mário, como a gente mesmo falou, às vezes, cara, eu até desejava que esse cara ganhasse. Por quê? Porque uma vez que ele ganha, ele vai fazer tanta coisa errada, que o que acontece? O nosso canal ia bombar, porque nós somos os únicos canais que realmente se posiciona fortemente contra o Marçal. Então, o que acontece? As pessoas iriam voltar e falar, porra, esse cara tem razão. Mais uma vez, esses caras tinham razão. Olha as merdas que ele tá fazendo aqui em São Paulo.
Então, isso aí, e sem contar, como você bem colocou, ele vai enfrentar o Bolsonaro para a presidência de 2026. Ele já cantou essa pedra. O Marçal, ele quer ser presidente, ele quer o poder, ele tem dinheiro, mas ele não tem poder. Agora ele quer o poder. Então, o sistema é o poder. Ele quer estar com o sistema. Mais uma vez, ele deu uma outra entrevista, não sei se você viu, falando mais uma vez bem da China, explicando que a China é China. Ele mostra a paixão dele para a China. Ele diz que a China passou os Estados Unidos, não sei em quê, né? Que a China passou nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma questão, mas você vê a paixão dele. Então, se esse cara, ele entra em São Paulo, se esse cara se torna o presidente do Brasil vai ficar parceirão com a China. Entendeu? Ele tem a mesma visão do Lula nesse sentido. Porque o Lula é comunista, mas ele tem que dançar com o globalista. O Marçal já é o globalista. Então, ele é muito interessante para o sistema, é um candidato do sistema, que as pessoas não querem ver isso, porque ele fala aquilo que ela quer ouvir. É a estratégia para enganar a trouxa. Porque ele cresceu com esse tipo de coisa, né? Ele faz aquela venda de curso dele, ele aprendeu com a mistura de pastor, né? Ele faz o pastor, ele bota aqueles fundos musicais, ele faz as pessoas se emocionarem, aí na emoção ele consegue fazer essas coisas, né? E sem contar, o cara já foi preso, né? O cara lembra muitos de nós aqui, quem é que tá aqui no nosso chat? Você tem alguém da família que já foi enganado, você recebeu um e-mail e você botou dinheiro no e-mail, arrancaram o dinheiro seu. Quem é que tá aqui já aconteceu isso? Se você tem alguém na sua família que já aconteceu isso, lembra que certas pessoas aí tiveram por trás disso há muito tempo atrás, fazendo exatamente isso, que você foi enganado, entendeu? Agora, você citou aí, né, o vídeo dele. Vamos passar aqui, é rapidinho, tá? Só para a gente finalizar essa pauta e seguir para a pauta internacional. Nosso convidado já está chegando aí. Olha só, Fabião. Tem os de extrema, os de esquerda e os de extrema. Os de extrema quer que morre e o outro acha nojento, mas os dois estão na mesma linha. E os caras de direita, cara, para com esse trem, mano, de esquerda e de direita. Foca pro alvo, vamos nos tornar uma nação governalista, onde o povo... Para com essa coisa de esquerda e direita, Mário. Para com essas coisas de esquerda e direita, Mário. Nós somos todos iguais. Ele é de extremo muro. O extremo muralha de Berlim. A muralha, é verdade. A muralha, isso não é um muro, isso é uma muralha. O governo, onde as pessoas... Muralha da China. Cresçam. É legal, mas na China, você falou, até remontando um pouco o início da conversa, né? Que você falou, pô, as subprefeituras, quem conhece? Na China, a participação do povo, ela é muito mais próxima da política, porque você tem, sei lá, você tem uma aldeia ali, né? Um vilarejo, você tem um representante daquela povo mais aldeia. Próximo da política. Mano, cara, olha o que esse cara tá falando. A aproximação do povo é mais próximo da política na China. Na China. Olha o que o cara tá dizendo, cara. Vai. Isso que ele vai ser só prefeito de uma cidade, tá? Ele ainda não... Ele vai sair... Se esquece... Fábio, 2026 a gente conversa sobre o Pablo Marçal de novo, tá? Cara, esse representante, junto com os outros, vão escolher, no caso, sei lá, sobre prefeituras, vão escolher o prefeito. Então não é aquele voto direto, mas você sabe o que está acontecendo mais próximo à tua realidade. Putz, na minha casa... Fábio, a gente tá ajudando os comunistas. Você vota em quem? Se você fosse aqui do Brasil... seu título é do Brasil, não? Você pode votar também? Eu posso... Não, só para presidente. Só para presidente. Mas eu sigo o presidente Bolsonaro, mano. Bolsonaro, ele aponta o Nunes, ele diz que está apontando... Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando para as pessoas sobre por que o Bolsonaro, nessa situação, ele quer o Nunes, né? Mas a gente tá aqui falando sobre um cara que defende o modelo econômico da China e o jeito de trabalhar da China... né, que é comunista e que é ditador, é um país ditatorial. O cara, ele é apaixonado pela China. Só que a gente tá defendendo o comunismo aqui, Fábio. A gente tá ajudando o Boulos a vencer as eleições. Alaga, quando chove, é um buraco na rua, é a escola que não tem professor, não tem giz. Cara, a China de 1990 era outra China. A China de hoje já passou os Estados Unidos. Já passou. Os caras estão investindo em infraestrutura em todos os outros países. Passou em quê? Passou em quê? Passou os Estados Unidos em quê? Em morte de opositores? Exato. Passou de opositores? Exato. Aí você tem campos de concentração. Deve ter sido isso. Passou no campo de concentração.
Só pode ser isso. Eles investiram em infraestrutura até dar no talo. Eles gastaram em 3 anos mais cimento do que os Estados Unidos da América em 100 anos. Os caras fizeram um regaço. Eles falaram, chega, não precisa mais investir em infraestrutura para aí, aqui. Mário. Vamos pegar... Tudo que o Marçal fala é mentira. Vocês sabem disso, né? Tudo. O cara, ele mente do começo ao fim. Tudo que ele fala é mentira. Você vê que o cara fala que... Aquela história, né? Que ele treinava 2 minutos e conseguia correr mais do que o profissional... Umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, cara... Porque, mas foi uma estratégia, né? A estratégia dele é o seguinte, eu vou contar muita mentira, porque as pessoas vão fazer meme de mim, da minha pessoa contando mentira. E aí eu vou viralizar. E viralizando eu fico conhecido, entendeu? Então essa foi uma estratégia dele. Então a vida dele toda é contando mentiras. Então é mentira, 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 mentira. Você acha que as pessoas aqui vão pesquisar para saber se realmente... o Marçal, se é verdade que a China passou os Estados Unidos? A pessoa não vai investigar isso. É a mesma coisa que o Lula fez, a mesma estratégia do Lula. As pessoas não averiguam números, fatos. Então, o Lula podia contar toda a mentira e as pessoas aplaudiam. Então, o Marçal é muito bom nisso, na mentira. Ele é muito bom. Exatamente. Vamos só finalizar esse vídeo aqui, olha só. Os países subdesenvolvidos, tipo o Brasil... e vamos investir em infraestrutura. Os caras eles não querem passar com o navio no Estreito de Draker, que é abaixo da Argentina, porque lá é o lugar onde mais tem naufrágio no mundo. É ruim lá. Eles vão cortar o meio, cara, da América Latina. Com trem. Eles que estão bancando. Você vai em vários países, cara, o que eles estão fazendo na África, tem país africano proibido investimento chinês, porque já entendeu que os caras vão tomar tudo. Eles foram pro outro patamar de jogo. Já entendeu que os caras vão tomar tudo. Eles foram para outro patamar de jogo. O que antes norteava o mundo economicamente, que é o petrodólar, os caras pararam com isso, mano. É a China que vai mandar. O embargo da Rússia não deu muito certo. Não vai dar. Os caras estão se juntando porque, mano, o nosso inimigo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai ruir perto do que os caras estão construindo. Os Estados Unidos vai ruir perto do que os caras estão construindo. É uma questão de mudança de mentalidade. Mas aí, nesse sentido, você acha que vale a pena a gente se aproximar da China? A China é nosso maior comprador. A gente tem que aprender com eles. Vale a pena se aproximar da China? Maior comprador. Oi? Vale a pena se aproximar da China? Vale a pena. Vai vender São Paulo inteiro para a China. Porque a China é isso aí. Rapaz, eu tô falando, rapaz. Mas brasileiro tem que ser estudado. Porque o cara que olha para esse farsal aí e continua acreditando nele tem que ser estudado. É uma questão de mudança de mentalidade. Mas aí, nesse sentido, você acha que vale a pena a gente se aproximar da China? Pega o código. A China é nosso maior comprador. A gente tem que aprender com eles. A China é nosso maior comprador. Temos que aprender com eles, mano. Vamos eles. aprender com a China. Então tá aí. Tá aí. Fala para ele que já tem um Boulos. A gente pode aprender com o Boulos também. O Boulos pensa igual o chinês. É só aprender com o Boulos. Vai fazer o quê, né? A gente tá fazendo campanha aqui contra o Marçal, a gente tá ajudando o Boulos vai vencer, porque só tem os dois na corrida eleitoral, né? Então o Boulos vai vencer. Eu acredito que Pablo Marçal, tomara que ele vença, né, Fábio? Tomara que ele vença, né, Fábio? Tomara que ele vença e aí em 2026, vocês que estão aqui, para xingar eu e o Fábio, manda um superchat que a gente joga na tela. Nosso querido Dierré, que é filho do Elon Musk, né, Fábio? Mandou aí uma contribuição. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É muito importante sua participação e a sua contribuição. Quem quiser xingar eu ou o Fábio, manda um superchat que a gente joga na tela aqui, tá bom? E a gente vai chorar junto com vocês. Deixa eu jogar nosso amigo na tela, Fabião, que chegou agora, nosso participante de hoje. Querido professor Luiz Antônio Vale, do canal Checkmate Global. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos falar de geopolítica. Olá, Mário. Olá, Fábio. Né? Boa tarde. Estamos aqui para, mais uma vez, discutir, ver o cenário mundial e como ele impacta o nosso cenário nacional. Exatamente, meu querido. Vamos começar, então, falando sobre Donald Trump e as eleições dos Estados Unidos, não é isso? É importante para o Brasil também, para o mundo, a volta aí do Laranjão ao poder. Trump reage a discurso de Kamala em convenção democrata. Com ela, não há futuro. Na plataforma Truth Social,
o republicano classificou a adversária como marxista radical e criticou a falta de abordagens em assuntos que considera importantes. Professor, começando pelo senhor, depois a gente fala com o Fabião, que mora lá na Califórnia. Professor Luiz, como que é a sua visão sobre Kamala Harris? É realmente um discurso raso, sem proposta alguma para tirar os Estados Unidos do poço que Biden jogou? É marxista radical? O que o senhor tem a nos trazer sobre isso? Olha, Mário, se você para analisar as propostas da Kamala, inclusive de contenção ou regulamentação de preços, controle de preços, que nós já passamos por isso no Brasil e vimos que não funciona, é uma política que não abrange o empreendedorismo, não motiva aqueles que querem investir. Ela falou que para conter a inflação nos Estados Unidos seria necessário fazer controle de preços. Inclusive, ela divulgou alguns aspectos da sua futura política econômica, se acontecer, né? Que tem todo um viés realmente de esquerda, talvez por isso a colocação de Trump sobre ela. Mas ontem, quando ela aceitou a indicação do Partido Democrata, claro, o Partido Democrata ele está meio, ainda que ele mostre publicamente que não, ele está meio rachado por dentro, porque muitas vezes alguns não aceitam a forma como Biden foi afastado, não o afastamento em si, mas a maneira como se deu por parte dos caciques lá do Partido Democrata, que é Obama, os Clinton, Pelosi, etc., né? o Chuck. Então, é uma situação meio hoje, dentro do Partido Democrata, há uma certa fissura. Ela fez ontem um discurso apelando para a emoção, contando a história da vida dela, porque ela é uma pessoa razoavelmente desconhecida, né? E falando que vai ser presidente para todos os americanos, tentando passar às pessoas uma percepção de patriotismo, porque essa é uma grande bandeira do Trump, ou seja, um discurso que foi moldado, provavelmente nem escrito por ela, moldado para aquele momento. A mídia vem fazendo uma grande campanha em favor dela, seja lá, aqui, em todos os lugares, a mídia que tem um laço com a esquerda e com o Partido Democrata, e são a maioria, vem fazendo uma campanha muito grande, dizendo que ela está revertendo as pesquisas. Isso, obviamente, não parece ter procedência. Quando Trump coloca que ela é uma marxista, né, ele está falando isso com base em tudo que ela vem falando ao longo do tempo, quando fala, né? Quando ela não está rindo, ela fala alguma coisa. E o ponto essencial dessa colocação é que o Trump publicou uma pergunta simples. Tudo isso que você está falando que vai fazer, por que não propôs ou tentou fazer enquanto estava na vice-presidência durante 4 anos? Por que você nunca levantou essas bandeiras antes, enquanto era vice-presidente do Biden? Então, provavelmente o Trump vai agora puxar essa linha, né, dos 4 anos em que ela foi vice-presidente, e o que ela fez nesses 4 anos, nem que fosse propor, o que não aconteceu. Vai ser uma disputa bastante interessante. Aparentemente, o Kennedy vai divulgar agora, entre hoje e amanhã, provavelmente, o seu apoio, a sua desistência da campanha e seu apoio a Trump. A tendência é essa. Há um acerto entre as duas campanhas, a do Kennedy e a do Trump, para tentar organizar um encontro deles para que eles anunciem juntos ou logo depois se encontrem, para que dê um impacto maior. Kennedy deve levar para a campanha de Trump a fatia que ele tem de eleitorado. É um nome expressivo na política, né? A família Kennedy ainda faz parte dessa visão da política americana. Era democrata, então é um democrata que se tornou independente e agora apoia Trump. Então, ainda teremos muitas emoções, com certeza, até as eleições. Exatamente, professor. Agora, Fábio, meu querido, qual a sua visão quanto ao discurso de Kamala? Ela só traz aí discursos rasos, como disse o Trump, ela não traz aí assuntos importantes como Rússia e Ucrânia, energia e tudo mais que interessa, né? Tudo que colocou os Estados Unidos no buraco que ele está, e graças ao governo Biden, né, ao governo democrata.
Cara, o que acontece na geopolítica hoje, se a gente observa os Estados Unidos, desde Obama, o Partido Democrata não escolhe um presidente, tá? As pessoas precisam entender isso. O Obama foi eleito por uma escolha democrática do partido. As pessoas votaram por Obama, as pessoas gostaram do Obama. O Obama foi nas primárias, foi eleito nas primárias e ganhou as eleições. Depois do Obama, nenhum outro candidato dos democratas realmente foram escolhidos pelo povo. Ou seja, o sistema elegeu a todos os outros candidatos. Por exemplo, o sistema... Quem ganhou as eleições primárias contra o Donald Trump foi o Bernie Sanders. O sistema tirou o Bernie Sanders, colocou a Hillary Clinton, que perdeu para o Donald Trump. Depois o sistema colocou o Biden, que ninguém gostava do Biden, mas o sistema colocou o Biden. E agora o sistema tira o Biden como Kamala Harris. Kamala Harris também não foi eleita pelo povo. Ela foi colocada pelo sistema. Então, o que acontece na política dos Estados Unidos, bem clara, e do Brasil também, a gente começa a ver no mundo, é que o sistema não precisa de candidato. O sistema, ele bota qualquer pessoa e o candidato é o sistema. Ou seja, não importa o que ela fala, o que importa é o que o sistema, através da grande mídia, vai dizer o que ela falou. Então, o problema é que as pessoas falam, Fábio, mas o Trump contra a Kamala é muito fácil. Sim, se fosse o Trump contra a Kamala, mas não é o Trump contra a Kamala. É o Trump contra o sistema. E o sistema, eles têm umas estratégias que elas são... ele vai melhorando. O sistema trabalha com algoritmo, o sistema trabalha com gravações, o sistema trabalha com percepção. Eles sabem, por exemplo, uma das formas que o presidente Donald Trump ganhou as eleições era aquela mesma visão que hoje tem o Pablo Marçal no Brasil, que é o quê? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Fale de mim. Esteja eu em sua boca. O sistema viu isso. Então, o que o sistema está fazendo agora? Nesse momento, o sistema não fala do Trump. Ninguém mais ouviu falar sobre a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Não se escuta falar do Trump na mídia, nem bem, nem mal. Eles simplesmente ignoram o Trump, porque ignorando o Trump, ele sai da mídia. E aí o sistema consegue propagar as coisas que a Kamala... Por exemplo, Trump diz que ele vai não cobrar mais impostos sobre as gorjetas em Nevada. Nevada é um estado onde a grande maioria das pessoas trabalham na indústria que faz gorjeta. Então, a jogada era essa. Você tira o imposto das gorjetas e você vai ganhar muitos votos. O que aconteceu na mídia? Trump, com essa visão, terá um rombo de não sei quantos milhões de dólares. Aí a Kamala Harris falou a mesma coisa. Ela falou, vou também fazer a jogada bonita do Trump, vou tirar a gorjeta também. Ah, que boa a ação da Kamala Harris. Peraí, os dois falaram a mesma coisa, o Trump seria um rombo no governo. A Kamala Harris foi uma boa coisa. Então, nós estamos vendo isso. Se acontecer do fato do Kennedy entrar para a campanha do Trump, que é possível, mas nós não sabemos ainda, porque houve uma conversa algum tempo atrás que aqui nos Estados Unidos dizendo que o Trump tinha comunicado com a campanha do Kennedy e queria o Kennedy como VP, o vice-presidente do Trump. Eu achava que isso era muito estranho, porque nós sabemos que a família Kennedy é uma família dentro do sistema, uma família bem dentro do sistema. Então, como é que seria vice, né? Então, era muito estranho. Então, agora, com os boatos de que o Kennedy vai ser alguém que vai apoiar o Trump, a gente fala, então, eles tinham um ponto de verdade, mas eu acho que eles erraram que não era para VP, era para apoiar o presidente Donald Trump em caso a campanha não fosse à frente. Nós sabemos que uma terceira via que não vai à frente. Então, se isso acontecer, do Kennedy apoiar a campanha do presidente Donald Trump, e aí vai dar um gabinete, né, de alguma coisa para ele, eu acho que vai ser o que pode dar uma leverage para a gente ganhar essas eleições. Porque é uma eleição muito apertada. Muito apertada, as pessoas têm que entender. Não é Trump e Kamala, é Trump e sistema. Sistema... Eles escondem a Kamala agora, não deixa a Kamala falar, porque a Kamala só fala besteira, e eles falam pela Kamala. Não, mas a Kamala pensa assim, mas cadê? Eu nunca vi, ela não falou isso. Eles falam por ela. Eles estão fazendo o que fizeram com o Biden.
O Biden, eles esconderam o Biden durante as eleições que ele ganhou, e aí falavam o que o Biden supostamente falou. Então, é o que está acontecendo. Então, é uma guerra do sistema. Eu acho que o Kennedy, até as casas de aposta, quando saiu a notícia de que o Kennedy vai apoiar o Trump, a casa de aposta virou e botou o Trump agora na frente da casa de aposta. Então, a casa de aposta mostra que o Trump vai ganhar as eleições de acordo com ontem, quando eu assisti, porque quando começou a sair a matéria. Então, pode ser que isso seja verdade, isso seria uma boa notícia para o presidente Donald Trump, sem dúvida. Olha, posso fazer uma observação, Mário? Pode sim, professor. Penso que esse raciocínio que o Fábio colocou procede bastante. Nós estamos num momento, né, Fábio, onde se constrói o personagem, não quer dizer que ele é aquilo. Nós estamos num momento, meus amigos, e bem colocado pelo Fábio, onde o candidato é o que menos importa, porque na corrida, quer dizer, o que menos importa é para o sistema, porque na corrida o que importa é a imagem que eles constroem do candidato. Então, Mário, Fábio e aqueles que nos ouvem e veem, nós estamos num concurso de simpatia e não numa eleição onde você conhece o candidato, avalia seus méritos e sua capacidade para ocupar um cargo. Isso não existe mais. Então, como o Fábio colocou, por exemplo, Kamala não foi votada nas primárias, na base, inclusive foi motivo de protestos de vários grupos democratas. Né? Então, o sistema agora é o seguinte, ele pega uma pessoa, constrói o personagem com base em quê, Fábio? Coletando dados na internet, né? Você tem uma base de dados colossais, onde as pessoas têm suas aspirações, seus desejos, etc., transforma isso em blocos de informação e constrói um cenário prospectivo daquilo que as pessoas querem. Então, ela vai se apresentar. Agora, ela é negra, não é mais indiana, né? Antes ela tinha perfil indiano, agora ela é negra. Então, vai se apresentar como mulher negra, classe média, que ela falou durante o seu discurso, né? Defensora dos direitos... Israel, defensora de Israel. Defensora de Israel. Então, assim, eles vão construir o personagem, e isso que foi colocado é muito interessante, Mário, também. Por quê? Porque as pessoas não votam na pessoa, votam na imagem que tem da pessoa. E aí começa a confusão, porque você, na verdade, a grande maioria, 99% das pessoas, não vai atrás da biografia, não vai atrás dos fatos, não confere se aquilo que a pessoa falou corresponde à verdade. Elas votam numa imagem. E agregando aqui, professor, eu converso com várias pessoas, eles falam assim, mas se o Biden tivesse aí, o Trump ganharia fácil. Eu falo para eles, não ganharia, seria a mesma coisa. Por quê? Mas, Fábio, o Biden estava derretendo porque a mídia queria tirá-lo para colocar um outro personagem. Mas se o Biden tivesse continuado, a mídia já teria mudado tudo e falado assim, o Biden está muito sharp. Aquilo foi um dia, o Biden está super inteligente, eles trocam tudo. E eu sempre uso também um exemplo, professor, é tipo a grande mídia criando atletas, né? O Brasil adora futebol. Cara, a mídia faz um jogador medíocre, um craque, e pode fazer de um craque um jogador medíocre. É só mostrar informações. Mostra o cara só fazendo coisa boa, todo mundo pensa que ele é bom. Mostra o cara fazendo só coisa ruim, todo mundo pensa que ele é ruim. Unless a pessoa assista o cara, eles não vão saber se ele é bom ou ruim. E é o que o senhor mesmo falou. As pessoas não vão investigar, não vão procurar, as pessoas vão... A maioria não temos tempo. A gente assiste aquilo que saiu na televisão, então ela falou isso, então ela é boa. Mas ninguém viu se ela realmente falou aquilo. Então, seria a mesma coisa se fosse o Biden hoje. Eles já teriam mudado tudo, já teriam dito que ele estava com febre ou resfriado, mas que agora ele está perfeitamente bem, como mentiram para a gente nos últimos 4 anos. A mentira iria simplesmente continuar. Eu acho que essa colocação do senhor foi sensacional. É um personagem, não importa quem seja. Eles pegam os dados, eles querem ouvir isso, fala isso, fala isso, fala isso. Ou eles mesmos falam por eles. Nesse caso, que a Kamala é tão ruim que eles precisam falar por ela. Ela apoia Israel. Poxa, olha ali 3 meses atrás. Entendeu? É um absurdo. Exatamente, meus amigos. Continuando aqui com a geopolítica, nós vamos agora falar também sobre aquilo que reflete principalmente no Brasil, né? Que são as eleições venezuelanas. Os nossos vizinhos aqui passando por um embate neste momento.
para tentar provar aí que Maduro realmente venceu as eleições. E, por outro lado, alguns tentam não conseguem, porque tem provas aí contundentes que houve fraude ali na Venezuela, né? Aí eu vou jogar uma matéria na tela para a gente tirar um contexto. União Europeia não vai reconhecer vitória de Maduro até a publicação de atas. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, dia 23, por representante do Bloco de Relações Exteriores e Política de Segurança. Por outro lado, o presidente do Chile, que é de esquerda, diz que a decisão do tribunal, que foi reconhecer, né, o STF reconheceu aí a vitória de Maduro, né, o STF da Venezuela, diz que decisão do tribunal consolida fraude na Venezuela. Corte do país confirmou a vitória do ditador Maduro na eleição presidencial. Professor, qual é o resumo que o senhor tem a nos trazer de estudo? Um esquerdista defende que foi fraude, né? E a União Europeia diz que não vai aceitar enquanto não aparecer as atas. Essas atas ainda existem, professor? Olha, se elas estão em posse de alguém, esse alguém não quer divulgá-las se for o Maduro. Inclusive, a Suprema Corte lá, o pessoal eleitoral, diz que reconhece que ele é o vencedor e colocou as atas em sigilo, não serão divulgadas. Ora, era óbvio que esse era o caminho. Tem um vídeo dele onde o pessoal da corte está na frente dele, a presidente da corte, inclusive, visivelmente constrangida, e ele entregando um documento a ela e dando ordens para a corte. Então, óbvio que o que vai acontecer, o jogo lá é um jogo que não tem nada a ver com essa questão, não tem nada a ver no sentido de ser decisivo. Ok? Vamos lá. Os Estados Unidos sempre, há muito tempo, é contrário ao governo Maduro, tentou emplacar o Guaidó, não conseguiu, adotou sanções contra a Venezuela, ela continuou assim mesmo, não é? E seguiu até hoje. A União Europeia também nunca ajudou a Venezuela, pelo contrário, né? A Inglaterra, inclusive, bloqueou as reservas de ouro da Venezuela, etc. Olha, se seguir o jogo como está hoje e não houver nada de novo, o Maduro continua lá. Por quê? Porque ele tem, até o momento, o apoio das Forças Armadas, o apoio dos coletivos, o apoio do narcotráfico, de toda a estrutura de poder que foi montada na Venezuela. O que os Estados Unidos e a União Europeia poderiam fazer de novo? Porque não reconhecer é diplomático. Sanções já foram adotadas, não mudaram. Ok? O que poderia ser feito de novo? O que nós, nesse momento, percebemos como um acréscimo de pressão são os países da América Latina, né? Seja Chile, Colômbia. Aparentemente, saiu hoje que o Lula vai dizer que não reconhece essa eleição também. Está esperando só alinhar com um outro país para que o Brasil não divulgue isso sozinho, a divulgação seja em conjunto com outro país. Aparentemente, Lula foi aconselhado e aceitou a não reconhecer Maduro. Então, essa seria a diferença, porque a União Europeia e Estados Unidos já o criticam e adotaram sanções há muito tempo. Só que a América Latina não o havia feito. Então, essa é a diferença. Agora, veja, Cuba. Cuba está há 50 anos, 60 anos sob sanções, bloqueio, não reconhecimento, etc., e o sistema continua lá, o regime continua lá. Por quê? Forças Armadas o apoiam, o poder armado o apoia, e uma repressão brutal, colossal. Okay? E estão lá há mais de 50 anos. A Venezuela ainda tem uma posição melhor do que a de Cuba em termos econômicos, porque tem petróleo, do qual os Estados Unidos, inclusive Biden, comprou petróleo da Venezuela. A Chevron já tem explorando poços na Venezuela. Por quê? Porque em caso de um problema de conflito, como o Biden esgotou as reservas estratégicas americanas e eles não poderiam esperar que viesse do Oriente Médio, a Venezuela é o recurso de petróleo que os Estados Unidos têm. Então, se nada mudar, se ficar só no campo diplomático, como foi na época do Guaidó, dizendo que não reconhecia o Guaidó como verdadeiro presidente, isso já aconteceu. Não reconhecer ele como presidente já aconteceu. Sanções contra ele já aconteceu. E nada disso o tirou de lá. Okay? Então, precisamos de um fato novo. Porque se for só por esse caminho,
e eu não acredito que será suficiente para que ele deixe o poder. Excelente, professor Fábio. Eu vejo exatamente assim, é muito difícil você tirar um ditador do poder, né? E não é uma coisa imediata. Existem alguns fatores novos, né? Porque o próprio Guaidó, ele não era legítimo também. É tipo o Maduro, ele o cara que roubou as eleições, e o Guaidó viu um vácuo e ele se colocou como presidente. Então, nenhum dos dois, na verdade, eram legítimos, né? Hoje nós temos um presidente legítimo, que é o González. Então, isso aí é uma pequena mudança. E o que nós podemos ver de diferente também é que os próprios países da América do Sul irão se distanciar da Venezuela. Então, isso aí traz uma nova onda para essa geopolítica na Venezuela. Então, e também vamos depender, por exemplo, se a Kamala Harris ganha, e é complexo, porque os democratas, eles amam uma guerra. Eles são apaixonados por uma guerra. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é muito estranho nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, os republicanos, eles apoiam as armas, somos pró-armas, lutamos pelas armas, e os democratas são contra. Mas quando a gente fala daquelas empresas bélicas de armamento, os democratas são apaixonados por eles. Então, eles querem as armas de destruição. E eles são os criadores de todas as guerras, ou muitas delas. Então, é uma coisa meio engraçada, porque eu não acredito que os democratas poderão fazer algo contra a Venezuela. E, belicamente falando, é muito difícil você entrar numa briga na Venezuela. Então, as pessoas falam, por que os Estados Unidos não invade a Venezuela? Primeiro, que não é fácil. É muito complexo. E, lembrando a você, que o soldado americano, ele não está no exército americano para brigar uma briga venezuelana. Então, a gente sabe que, mas seria o certo. Mas o cara não... Então, a família vai contra, a pressão popular é contra. Então, ninguém quer entrar numa guerra, ainda mais agora na eleitoral. Então, se a Kamala ganha, eu acho que a coisa fica mais fácil para o Maduro. Se a Kamala perde, aí as coisas podem complicar um pouco mais para o Maduro. Mas a gente tem que buscar o que mais pode ser feito com a Venezuela. Para de comprar óleo deles, porque aí se o Trump ganha, a gente começa a abrir e pesquisar óleo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita produção. O que a gente vai fazer? Então, eu acho que realmente o professor está certo. É uma situação muito complexa. Mas se o povo venezuelano continuar na rua e o Maduro der um de louco e começar esse banho de sangue, o Maduro forçará uma intervenção. Então, eu acho que isso também é possível. Se o Maduro invade a Guiana, ele vai forçar uma intervenção. Porque eu acho que muitas pessoas estão olhando para a Venezuela esperando uma oportunidade para fazer. E claro que existem interesses financeiros na Venezuela, existem interesses estratégicos na Venezuela. Então, Venezuela é um país muito bom para os Estados Unidos, para esse sul global, que seja dominado pelos Estados Unidos. Ele quer tirar isso da China, quer tirar isso da Rússia. Então, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer na Venezuela que é difícil a gente ver nesse momento, dependendo quem vai ganhar as eleições. Mas eu acho que se continuar a pressão popular e os soldados venezuelanos começarem a se entregar, começarem a mudar, poderemos ter uma guerra civil na Venezuela. E uma guerra civil na Venezuela pode forçar uma intervenção de algum lado. Mas é complexo demais esse lugar na Venezuela. É muito complexo. Eu gostaria só, Mário, de fazer um comentário, um adendo, né? Lembrando que nós temos hoje, em termos globais, duas outras frentes que vão prender muito mais a atenção e os recursos dos Estados Unidos, que hoje já são limitados, que é a frente da Ucrânia e a frente do Oriente Médio. Então, veja, amanhã vai ter a de Taiwan, né? Porque Xi Jinping não faz segredos sobre Taiwan. Inclusive, ele está preparando toda a indústria de defesa dele, e a indústria e a economia da China está numa grande crise, num grande problema, o que não é bom, porque aquele pacto de prosperidade entre ele e a população está indo para o ralo, né? O desemprego entre os jovens chineses é muito grande. Então, só para dar um cenário global, os Estados Unidos têm hoje um problema no Oriente Médio. O Netanyahu, agora, Israel, matou um líder do Fatah, que é outra facção, não é o Hamas,
certo? Então, matou um líder do Fatah. Então, a situação lá não vem distensionando, vem, ao contrário, se agravando. O Irã não deu aquela resposta que prometeu, o que não é bom. O silêncio deles mostra que eles estão se preparando para fazer algo fora do script, como eu falei no vídeo 138 lá do canal. Então, ali no Oriente Médio, parece que está se acumulando mais pólvora dentro desse barril de pólvora, né, à medida que as situações se tornam mais tensas. Lá na Ucrânia, com a invasão do território russo em Kursk, né, a situação também está se agravando, e eu falo disso no 138, porque o Putin está sofrendo uma pressão interna para tomar uma atitude mais radical. Inclusive, apareceram mercenários americanos fazendo foto dentro de Kursk, dentro do território russo, etc. Então, isso só agrava a situação. E ainda poderia ter uma terceira frente em Taiwan. Então, dentro desse contexto, só para contextualizar, a Venezuela começa a ser algo para o qual o Pentágono não vai ter um olhar muito atento se essas duas frentes for acrescentada uma terceira frente. Ali precisa ser garantido o abastecimento de petróleo, que às vezes você pode fazer com dinheiro e não propriamente com poder armado, né? Ali, a Venezuela, o dinheiro resolve muitas coisas, vocês estão me entendendo perfeitamente, ok? Então, nós temos um cenário geopolítico explosivo, nós temos 3 frentes, 2 já abertas, uma terceira em andamento, e um preparativo para uma situação explosiva na Europa também. Nós já temos o Reino Unido praticamente em guerra civil, várias cidades tendo manifestações, conflitos violentos, inclusive com postagens agora em Londres dizendo: ei, homem branco, ceda o poder. Então, a situação está um pouco complexa. Talvez a Venezuela, por conta disso, Fábio, acabe ficando no segundo plano, ok? Não, com certeza, eu concordo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E não tem como você dividir suas forças. E o mesmo jeito, o professor, o senhor olha as pessoas falando: ah, mas a Rússia vai defender a Venezuela, a China, exatamente a mesma coisa. Eles não podem, porque eles estão totalmente divididos. Então, a jogada da geopolítica desses países é: eu quero que eles entrem em guerra. E se eles entram em guerra, eu me fortifico, né? Eu fico aqui só vendendo e fazendo dinheiro. Então, a China não vai entrar nesse pleito, porque a China está ganhando dos dois lados. E ninguém vai defender a Venezuela, porque talvez ninguém nem ataque a Venezuela, porque não tem como botar dinheiro em todos os lados. Então, concordo. Primeiro vão tentar resolver o problema da Rússia, né, que vai ser um problema muito complexo. Resolver o problema de Israel, acho que é um problema também muito complexo. E tentando resolver isso, aí Venezuela seria a bola da vez, eu acho, né, que poderiam fazer isso, porque poderia fortificar muito o sul global. Mas muito complexo. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. Chegou um ponto que é muito difícil voltar. Agora, tem uma pergunta aqui que talvez um de vocês dois possam responder, né? O Mário Nassif Maluf mandou aí um superchat. Muito obrigado pela contribuição, meu amigo. Diz assim, ó: que fim deu o Anonymous, né? Já que o grupo hacker disse que iria zerar a conta, né, de Maduro se ele não entregasse o poder. Ou seja, eles jogaram, né, agitaram, né, a famosa Coca-Cola só tem gás, agitaram e não zeraram a conta de Maduro. O que se deve a isso, Fábio ou professor? Pode falar, Fábio. Olha, os anônimos, nós sabemos, né? Eles não têm, assim, digamos assim, um lado ideológico, né? São pessoas que eles acreditam em uma causa e eles lutam por isso. Se a gente observar as coisas mais recentes, assim, realmente que aconteceu com os anônimos, nós vemos a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe, eles tiveram uma influência muito forte nessa revolução, onde vários ditadores, se eu não me engano, 4 ditadores, abandonaram seus países, saíram da ditadoria por causa de uma ação deles junto com o povo. Então, nós estamos no Brasil, nós brasileiros, e às vezes culpados, muitos nós youtubers mesmos, colocamos na cabeça do povo essa visão imediatista, né? Tudo tem que ser da noite para o dia. E as pessoas têm que entender que na geopolítica nada é da noite para o dia, na política nada é da noite para o dia, e na nossa vida nada é da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. E as pessoas, elas têm essa ansiedade, essa expectativa de que algo vai acontecer imediatamente. O Maduro vai cair ontem. Não, o Maduro pode cair,
mas não será da noite para o dia. E o que os anônimos estão fazendo, eu tenho pesquisado bastante, eles têm resgatado algumas coisas, têm feito algumas coisas, mas nós temos que entender que é uma guerra cibernética. E uma guerra cibernética é a mesma coisa, você tem a defesa também. Então não é fácil você simplesmente pegar tudo, porque se fosse, já teriam feito, né? Se fosse fácil pegar o dinheiro do Maduro, eles já teriam feito, porque eles já estão procurando esse dinheiro há muito tempo. Então, as pessoas têm que sair do imediatismo, entender que essas pessoas dos anônimos, eles não têm uma ideologia, mas eles, quando cismam com uma coisa, eles tentam fazer de tudo, e tem ajudado, em certas formas, a oposição na Venezuela, mas não é nada da noite para o dia. É uma coisa que vai demorar, é um processo, né? Se Maduro demora... Eu ouvi dizer vários relatos de que eles conseguiram entrar em vários sites, derrubar vários sites, derrubar várias coisas, mas nada ainda que a gente veja que seja grande, né? Nada ainda que eu veja assim. Olha, na história, Mário, só um pequeno adendo rápido, eu sei que já estamos estourados no horário, né? Na história, você observa que ditadores, mudanças de regime acontecem sempre através da força, né? Todos os poderes são concessões do poder armado. Eu não estou falando forças armadas, estou falando poder armado. Pode ser um povo armado, pode ser um grupo armado, pode ser forças armadas, o que for. Quando há mudanças de regime, onde for, vocês podem ver que foi através de um ato armado, força. Então, todos os demais poderes são concessões do poder armado, seja um povo armado, seja um grupo armado, seja um exército armado. Exatamente, meus queridos. Olha, maravilhosa a nossa conversa aqui, bancada realmente primorosa. Algumas pessoas estão dizendo aí no chat, professor, que eu fiz uma ótima escolha em trazê-lo aqui. Nós somos amigos, né, de bancada lá no Fator Político. Eu vou trazê-lo aqui mais vezes para a gente comentar sobre geopolítica. Você que pode ajudar esse projeto, né, o canal Direita no Brasil Oficial, onde eu trago lives diárias aqui. De segunda a sexta sou eu e Fábio e mais convidados. Sábado e domingo somos nós, ou seja, amanhã e domingo tem live sempre ao meio-dia aqui, tá? As lives sempre ao meio-dia, não tem como errar o horário e nem precisa ser notificado. Na hora do seu almoço, você liga aqui e o Mário Robert vai estar trazendo notícias aqui para vocês, tá bom? Nosso objetivo aqui é livrar o Brasil do comunismo, do sistema que quer corromper aí o nosso lindo país, que é o Brasil. Doe um cafezinho para o Mário Robert, se você puder, tá? pixmariorobert@gmail.com. Doa um cafezinho para que ajude aqui a gente chegar na nossa meta diária, que a nossa meta diária é R$300, se você puder aí. Todas as pessoas que passam pela live, se doar R$1, já ajuda a chegar nos R$300 diários aí, tá bom? Então, se você tiver alguma coisa aí reservada, não tire da sua família, mas se você puder, faça uma doação que será muito bem aproveitada. Pessoal, vamos para a nossa última pauta aqui, rapidinho, só um minutinho aqui para falar sobre isso. Moraes liga vazamento de mensagens à organização criminosa que quer fechar o STF. Magistrado afirma que esses grupos pretendem desestabilizar as instituições. Professor, eu particularmente não esperava menos do Alexandre de Moraes diante dessa fala dele aí. Eu não esperava menos. Na verdade, nós estamos no Brasil com uma crise nas instituições, né? Ainda que isso não seja admitido. As instituições estão cumprindo papéis para os quais não foram constitucionalmente designadas, e na verdade, uma disputa pelo poder. Nós vivemos uma disputa pelo poder que começou já há alguns anos atrás, onde fatias do poder estão sendo ocupadas. Essas revelações que vieram através do Greenwald e foram publicadas, para a surpresa de todos, na Folha de São Paulo, né? E agora, essas repercussões que estão acontecendo, é claro que o Supremo vai usar todas as armas que possui e que pode dispor, inclusive do ponto de vista de caracterização, de levantamento de bandeiras. Você rotula uma pessoa, acabou. Você pega uma fala do Fábio ou do Mário e tira ela do contexto, você faz disso o que quiser, né? Ainda mais se você é a própria pessoa que
aponta o dedo, você é a pessoa que investiga, você é a própria pessoa que acusa e a própria pessoa que julga. É uma situação bastante distorcida, e não há mais, no nosso país, aquele sistema de pesos e contrapesos, uma vez que o Congresso praticamente é inerte, particularmente o Senado, em relação a essas situações, e mais particularmente o seu presidente, Pacheco, né? Absolutamente inerte em relação a toda essa situação. Parece que o Executivo vê isso com tranquilidade, está esperando para ver o desgaste que vai acontecer, está sentado numa cadeira aguardando. Agora, a pergunta que eu faço aos senhores e senhoras é: por que o sistema agora, através da mídia, etc., se voltou contra o ministro que está sendo aí colocado? Por que o sistema resolveu levantar isso, colocar na mídia, e a mídia está repercutindo? Eu vou dizer por quê. Porque em outras situações não repercutiria. Entregariam as informações e ninguém divulgaria, não veicularia. Por que essa reviravolta? Essa é uma pergunta interessante de ser respondida. Excelente, professor. Fabião? Você vê que nós falávamos, né, que isso era questão de tempo de acontecer, aonde o Alexandre de Moraes iria para cima da velha mídia. Ele foi para cima das pessoas que têm canais de YouTube, as pessoas que têm Twitter, todas essas coisas. E eles não vão parar ali, né? Eu sempre falei para as pessoas que a mídia, ela é o esteroide do Alexandre de Moraes. A mídia o faz forte. Se a mídia fosse independente e a mídia realmente, cada vez que qualquer pessoa, qualquer autoridade subisse ao nível de virar um ditador, a mídia conseguisse bater de frente com ele, ele nunca alcançaria esse nível que foi alcançado no Brasil, aonde a pessoa acredita poder fazer tudo, aonde que a lei não serve para ele. Então, está uma situação muito complexa, e nós vemos hoje a mídia vendo que eles deram muita corda, e agora eles querem puxar um pouco dessa corda, mas vão ter muita dificuldade agora de puxar a corda de volta, porque ele já está dizendo aí, ó, que isso aí... Primeiro disse que era mentira. Primeiro que não são mentiras. A mídia está publicando documentos que foram falados dentro de um grupo de WhatsApp. Então não é mentira. Aquilo ali é um documento, são fatos de uma conversa. Ele já está dizendo que é mentira da grande mídia. A velha mídia se corrompeu e está ganhando dinheiro por like. Eu falei, mas o papel da mídia é ganhar dinheiro. O papel da mídia é esse. Como ele é um pseudo de um juiz, ele não é jornalista, o jornalista ganha dinheiro através da notícia, através do que ele vai fazendo. E ele ganha dinheiro sendo o que ele é. Então, ele não é jornalista para falar o que o jornalista tem que fazer ou não tem que fazer. Então, a mídia está sentindo agora, a velha mídia, essa pressão que nós já falávamos há muito tempo, né? Que eles não perdoam ninguém, eles irão para cima de todos. Então, agora está chegando no pé deles, eu acho que eles estão, a mídia, de certa forma, contra-atacando. Talvez o Alexandre de Moraes está ficando muito caro para o sistema. E o sistema está vendo que, olha, já cumpriu as nossas metas, já fez aquilo que nós pedíamos para fazer, então agora não tem mais uma ação para ele, não tem mais um target para ele. Então talvez seja um momento em que o sistema, o próprio sistema já quer descartá-lo, porque o sistema também faz isso. Então existe a possibilidade, porque é muito difícil a gente entender porque a mídia, hoje, a velha mídia, publicou essas coisas que normalmente não iriam publicar. Ele mesmo falou, poxa, eu que defendi tanto a mídia, ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo assim, pô, você tinha que estar do meu lado, eu estava do lado de vocês, eu estou brigando contra esses youtubers, esses malucos, vocês não, vocês são a velha mídia, o maior jornal do Brasil, então vocês têm que estar do meu lado. É mais ou menos isso que ele falou. Então, pode ser o momento que o sistema quer se desfazer de alguém, porque o sistema, não existe lealdade no sistema, o sistema é propósito, o sistema a gente precisa dessa pessoa para isso, uma vez aquilo terminado, não precisa mais, são descartáveis. Então pode ser isso, mas é difícil saber, somente o tempo vai mostrar para a gente aí o que mais vai sair, né? O que mais vai sair daí, porque tem muita coisa, são 6 gigabytes, nós temos o quê? Uns 100, 200 megabytes, 300 megabytes. O resto, o que tem mais ali dentro? Será que tem áudios?
Será se tem vídeos? Porque as coisas estão sendo desmentidas. A primeira era assim, tudo estava público, agora está falando que não era público. Ah, mas eram só pessoas que estavam investigadas, já tem pessoas que não estavam sendo investigadas. Ou seja, já começa a desmentir tudo que ele vem falando. Então, vamos ver o que é. Mas isso aí é uma novela, daquelas novelas mexicanas mesmo, que não termina. Deixa eu agradecer aqui, Fabião, a presença do incrível professor Luiz Antônio Vale, lá do Checkmate Global. Pessoal, se vocês querem saber sobre geopolítica, informações precisas, diárias, lá no Checkmate Global, com o professor Luiz Antônio Vale. Muito obrigado, meu amigo, por receber o nosso convite. Eu agradeço a você, Mário, o convite, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, Fábio, né? Sempre conversamos, uma pessoa bastante esclarecida e bem preparada. E à medida que o jogo se incrementa e a dinâmica se torna mais acelerada, nós veremos esse descarte de peças, ok? Peças no jogo de xadrez, às vezes você as movimenta para sacrificar dentro de uma estratégia. Peças são sempre descartáveis. Grande abraço, grato pelo convite. Abraço, meu querido. Que legal, hein, Fábio? Sempre trazendo pessoas aqui realmente que agregam, né, aqui as pautas, agregam aqui a nossa bancada, e o pessoal gosta pra caramba do professor aí. Traz ele mais vezes para conversar com a gente quando tiver assuntos de geopolítica, O principalmente. pessoal podia botar aí, né? O pessoal podia botar quem que eles gostariam que a gente convidasse, né, Mário? Coloca aí, pessoal. Coloca aí nos comentários qual influenciador, qual jornalista da direita, né? Qual personalidade vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no programa, e eu vou dar meus pulos aqui, o Fábio também, para a gente conseguir... O Fábio não conhece ninguém, rapaz. Trazer... Fábio, porra, não conhece ninguém. Que me pulo, que porra de porra, eu não conheço ninguém. Caramba, eu queria fingir, pô, que você era amigão. Minhas fontes, não, que eu tenho fonte. Vou trazer minhas fontes. Diogo Forjaz, estão falando aí, o Diogo vem, qualquer hora que chamar ele tá aí, é porque hoje ele tá apresentando lá o F5, né? Então hoje não daria para ele vir, mas se eu chamar ele... Alan dos Santos, ó, eu tenho um contato do Alan dos Santos. Porra. Aí também... Vai, mas Mário, é que a gente... você é o cara, vai. É que a gente não deu limite, né, Fábio? Então, vou falar Bolsonaro, olha lá. Ai, Bolsonaro, aí sim, aí eu vou trazer, vou falar. Presidente, eu tô uma lata de leite condensado aqui. Vamos conversar aqui que eu mando pro senhor. Aí, opa, vamos lá. Sim, tá ok? A pessoa bota Luciano César, Fábio, vamos chamar Luciano César aqui. Traz no sábado. Sábado eu não posso estar aqui. Traz no sábado para você conversar com ele. Falar de um montão de coisa de maluco, de clone, de coisa de doido. Vamos chamar o pastor, como é que é? O Sandro Rocha. Vamos chamar o pastor Sandro Traz no Rocha. sábado. Traz no sábado essa galera maluca aí. Alexandre Costa. Não sei quem é Alexandre Costa. Eu também não sei, não. Caio Coppola. Ó! Cara, Ed Raposo, também tem um contato do Ed Raposo. Posso tentar trazer ele. O Ed Raposo não pode, o Ed Raposo não tá nem fazendo mais vídeo. É perigoso trazer ele aqui e minha live cair, né? Tirarem do ar aqui o canal. Mas também Alan dos Santos também, né? É perigoso. Júnior Japa, também conheço Júnior Japa. Bárbara, Alan dos Santos, Didi Radipil também já veio aqui, mas a gente vai trazer ele novamente. Didi é meu parceiro. Então precisamos você trazer o Trump. O Trump? Caramba, é fácil. Vou trazer o Trump e a Kamala. Vou fazer um debate aqui, né? Pô, fazer um debate aqui, pô. Constantino, aí, só subir no nível. Vai mudar, Bárbara, Ludmila Lins também eu posso tentar trazer, né? A juíza que mora aí, eu posso tentar trazer ela. Eu tenho contato dela também. Paulo Figueiredo, Nicolas Ferreira, aí, ó. É outro também que é mais fácil trazer o Bolsonaro. Melo Araújo. Ó, boa, hein? O vice do Nunes, Melo Araújo, posso tentar também. Sandro Rocha, a Rosângela deu risada. Pablo Marçal. Trazer o Pablo Marçal. Lula e Marçal colocaram aqui, ó. Lula. O Lula você pode trazer qualquer bêbado aí, deixa o cara no bar, deixa o cara bem bêbado e traz ele. Lula, mesma coisa. Mas Lula não dá audiência, né? Trazer o Lula aqui não vai dar audiência, caramba. Eu até traria se ele desse audiência, mas não dá.
Ele quer participar das lives do Bolsonaro para ver se ele tem uma relevância aí.